Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Silas o profeta está gravando mais um vídeo. Como eu fico feliz de estar gravando o vídeo e mostrando para vocês do Brasil e do mundo as coisas de Deus. Nós devemos ter alegria em entender, compreender, observar e respeitar as coisas de Deus, as ordens de Deus. Aqui, eu vou ler aqui em Romanos 13. Esse vídeo, eu já fiz um vídeo, talvez nesse texto mesmo, mas foi há muito tempo. Eu sempre gosto de bater nessa tecla sobre as autoridades. E aqui está em Romanos 13, que diz assim, para nós do Brasil e para vocês do exterior, obediência às autoridades, que diz assim, vamos lá, obedeça às autoridades. Obedeça às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. As que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Está vendo? Todas as autoridades, seja de qual país, elas são postas por Deus. Todas as autoridades, juiz, promotor, policiais, delegado. E nós devemos, todos os seres humanos do mundo, devem obedecer às autoridades. Que o nosso dever é de respeitar as autoridades, porque as autoridades, elas estão a serviço de Deus em nosso favor. Diz assim Romanos 13, 2. Romanos 13, versículo 2. Assim quem se revoltar contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou. Os que agem deste modo serão condenados. Põe sentido, meus irmãos, nisso aqui, queridos. Vocês aí que gostam de desobedecer às autoridades, põe sentido nisso. Nunca devo desobedecer às autoridades. Vou ler de novo para ficar bem claro. Que diz assim, Romanos 13, 2. Assim quem revoltar contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Os que agem desse modo serão condenados. Se você é uma pessoa que você age contra as autoridades, você está também reagindo contra Deus. Porque as autoridades, elas são postas pelo poder de Deus. As autoridades estão aí para nos dar segurança. Né? É claro que no meio de todas essas autoridades existe pessoas que fura o comportamento deles. Mas ai dessas pessoas que furarem os comportamentos deles. Com certeza eles vão ser condenados pelo poder de Deus. O 3 diz assim, somente os que fazem o mal devem ter autoridade. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, viu? Se você não faça o que é bom, ela o elogiarão. Se você fizer o que é certo, a própria autoridade vai te elogiar. Você, por exemplo, você cai numa blitz, mas você está direitinho, seu carro está com o pneu bom, você está com a carteira de habilitação em dia, você não está bêbado, você está bem vestido, você está de acordo, você está dentro do seu padrão agradável a eles. Porque você não pode, se você estiver errado, eles vão te punir. Porque a autoridade está ali para punir aqueles que estão errados. Mas se nós estamos certos, vamos ter medo de quê? Eu, por exemplo, quando saio de carro, que eu viajo de carro, ando bastante de carro, eu saio tranquilo. Porque primeiro que meu carro está bom, o pneu está tudo zero, tudo em dia, tudo organizado, eu vou ter medo de quê? Né? Eu vou andar tranquilo, vou respeitar a sinalização, eu vou andar dentro de um padrão agradável às autoridades.
e andando dentro de um padrão agradável às autoridades, eu estou também andando num padrão agradável aos olhos de Deus. Porque ele vai ver que eu estou sendo correto nas minhas obrigações. O 4 diz assim, Romanos 13, 4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigá-lo. Elas estão a serviço de Deus, traz o castigo dele sobre os que fazem o mal. Tá vendo? As autoridades só vão te castigar se você praticar o mal, se você não está andando direito. Você, para andar na rua com carro, você pode andar bêbado? Você não pode. Se você andar bêbado na rua, você vai atropelar alguém, você vai matar alguém, você pode matar a sua família dentro do carro. Você vai andar bêbado com a sua família dentro do seu próprio carro. Você não vai fazer isso, tenho certeza. O 5 diz assim, é por isso que vocês devem obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso, viu? Não por causa do castigo de Deus, mas a sua própria consciência, o próprio Espírito de Deus que está dentro de mim, dentro de você, faz você refletir na sua mente, no seu coração, aquilo que você tem que fazer, que é o certo, não o errado. Porque se você não estiver guiado pelo Espírito de Deus que está dentro de você, você faz a coisa mal. Fazendo as coisas mal, você terá que ser castigado. Ser castigado por fazer o mal. Então você tem que pensar antes de fazer o mal para você fazer o bem, para que Deus fique alegre com você e você também não seja castigado pelas autoridades. Porque as autoridades estão aí a serviço de Deus em prol daqueles que vão ter a salvação, que são corretos. É a mesma coisa dos anjos. Os anjos de Deus estão por toda a parte do mundo em prol das pessoas que vão ter a salvação. As pessoas que querem Deus, as pessoas que querem mais conhecer quem é Deus. Então, os anjos de Deus é assim. Eles estão em prol do povo que vão ter a salvação. Assim como as autoridades estão ao nosso lado para proteger nós do mal. Entendeu? Se você planeja o mal, você está enrolado. Se você planeja o mal. Tanto com as autoridades quanto contra a autoridade de Deus. Porque você será castigado pelo homem da terra, pelas autoridades terrenas. E também será castigado por Deus, pelos anjos de Deus, porque você não está fazendo a coisa certa. Romanos 13, 6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Olha só que coisa bonita. É por isso também, escuta aqui, querido, que coisa linda. É por isso também que vocês pagam imposto, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Está vendo só? Assim como os anjos que estão protegendo as pessoas que vão ter a salvação, assim também você paga os impostos, e as autoridades, através de seus impostos, elas cumprem o dever dela para proteger aquele que paga os seus impostos. Glória a Deus, não é? Portanto, o 7 diz assim, Romanos 13, 7. Portanto, pague ao governo o que é devido. Portanto, pague ao governo o que é devido. Pague todos os seus impostos. E respeite e honre todas as autoridades. Graças a Deus, todas as autoridades. Aqui falou dessas autoridades terrenas, mas também no meio todas as autoridades está a autoridade de Deus. Deus fica feliz, querido, quando você faz a coisa certa. Quando você anda de acordo com o padrão de Deus. Quando você anda de acordo com o padrão de Deus, Deus fica feliz com você. Ele fica satisfeito com você quando você faz a coisa certa. É por isso que eu sempre gosto de fazer as coisas certas. Então é por isso, querido, que eu gosto de fazer as coisas certas.
Assim como eu gosto de fazer as coisas certas, andar dentro de um padrão agradável aos olhos de Deus e agradável também às autoridades, eu peço a vocês do Brasil e do mundo, faça o que é certo, não ande errado, entendeu? O próprio Espírito de Deus que está dentro de mim, dentro de você, dado por Deus, ele faz refletir isso na nossa mente e no nosso coração quando nós estamos errados. Quando você está errado, você percebe que você está errado. Por que quando o cara rouba, a polícia vê um cara sai a 1000? Se ele não devesse nada, ele não precisava nem correr, ficava ali. O que você quer comigo? Policial. Não estou devendo nada, mas geralmente quando o cara rouba, que a polícia aparece, ele bate com a cara na traseira e sai correndo a 1000. Por que de quê? Porque ele está devendo, quer dizer, o próprio Espírito de Deus que está nele já deu o entendimento a ele que ele errou. E por ele estar errado, ele sai correndo da autoridade, das autoridades. Assim também é Deus. Deus ele gosta de ver nós andar certo. Pagar suas coisas em dia. Nada de briga, nada de confusão. Entendeu? Fazer as coisas realmente de acordo com a vontade de Deus. Porque assim, só assim nós vamos chegar a um final feliz na presença de Deus e vamos obter a salvação de Deus, do teu Filho Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Jesus nasceu, veio para aqui para o mundo, se tornou um ser humano como nós, sofreu as consequências, foi pisado, chutado, cuspido, maltratado, xingado, mas está à direita de Deus Pai. E ele veio para nos dar a salvação. Então vamos fazer isso, vamos respeitar as coisas de Deus, vamos andar num padrão agradável aos olhos de Deus. Não sai por aí fazendo a sua vontade, mas faça a vontade de Deus. Quando você andar na rua, seja aqui ou seja ali, de carro, de pé, de qualquer maneira, não provoque briga, não provoque problema. Você que anda de carro dirigindo, dirige seu carro bem dirigido. Não procura não atropelar, procura não furar o sinal vermelho, procura respeitar os sinais de trânsito, porque assim você vai estar feliz. Não tem ninguém para te condenar. Porque quando nós andamos errado, o próprio inimigo de Deus e o nosso inimigo, que é o diabo, ele fala contra nós. Quando você erra aqui, principalmente você que é cristão, né? A gente que é cristão, né? Quando a gente erra aqui, a primeira coisa que o diabo faz é correr até o céu para contar, para mostrar a Deus o erro que nós cometemos. Não foi assim que ele fez com Jó? Os seres celestiais foram prestar serviço a Deus, foram prestar conta do que tinha feito na terra, do que tinha visto. O diabo aproveitou o incêndio e foi junto com eles, para poder criticar Jó. Eles vão junto no céu, a mostrar o erro seu. Pastores, vocês que são pastores, entendeu? A responsabilidade é igual, a mesma coisa, entendeu? Você fica aí errando muitas das vezes, não faz isso não. Entendeu? Você que tem igreja cheia de mulheres bonitas, né? As igrejas, graças a Deus, as igrejas é uma coisa linda, né? As mulheres são atraentes, são bonitas, mas elas são senhoras que precisam respeitá-la ela. Os pastores precisam respeitar, os membros têm que respeitar, né? Que são pessoas de Deus, são filhas de Deus. Elas estão também ali trabalhando pela salvação delas, assim como nós estamos trabalhando pela nossa, nós homens, elas também estão ali. Então vamos respeitar elas, as meninas, as moças, as senhoras, né? Graças a Deus. E que Deus abençoe as mulheres brasileiras, e nem só as brasileiras, como as mulheres mundiais, e toda a parte do universo seja abençoada por Deus. Assim como o Senhor abençoou o povo de Israel, né? E abençoa o povo de Israel, tem sempre abençoado, tem sempre dado a vitória. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Vamos ficar por aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse vídeo é o vídeo 120. É o vídeo parte 120. Fica na paz do Senhor e até lá. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus.